Boa tarde, professora Célia. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Arley Vera, orientado da professora Maristela, e atualmente faço doutorado na área de modelagem de banco de dados no SQL. Então, é justamente um mapeamento sistemático que eu vou apresentar agora, e esse seria o conteúdo para a minha apresentação. Então, queria começar contextualizando o problema, né? Essa figura apresenta o processo padrão clássico para o desenvolvimento de um modelo de banco de dados relacional, que começa justamente com a captação dos requisitos e a partir desses requisitos são gerados três modelos em três níveis: no nível conceitual, no nível lógico e finalmente no nível físico. Então, para os dois primeiros modelos, dois primeiros níveis, são utilizados os modelos ER e UML, tanto para o nível conceitual e nível lógico. Esses dois modelos são amplamente utilizados e aceitos pela comunidade acadêmica e empresarial, né? Então, com o surgimento dos bancos de dados no SQL, surgiu essa dúvida de querer saber que modelos estavam sendo utilizados para modelar bancos de dados no SQL. Será que eram os mesmos que são utilizados em bancos de dados relacionais ou eram novos? E a coisa complica um pouco mais porque os bancos de dados no SQL são vários e os mais utilizados são os documentos, bancos de dados orientados a grafos, chave-valor e colunas. Então aí as dúvidas só cresciam para saber se cada um deles se modelava de uma forma diferente de cada uma, ou se utilizava um modelo só para os quatro, né? Então, essas dúvidas foram que orientaram a pesquisa que eu fiz com o mapeamento. Para isso, eu defini três questões de pesquisa. A primeira foi para descobrir que níveis de representação estavam presentes nas metodologias para modelar bancos de dados no SQL. Depois, queria saber também que modelos eram utilizados em cada nível de representação. E, finalmente, em qual contextos aconteciam aqueles processos de modelagem. Então, o segundo passo que eu fiz foi definir o protocolo de mapeamento. E a primeira coisa que eu defini foram as fontes de busca. Para isso, eu utilizei o Scopus, o Web of Science e, adicionalmente, o Google Scholar. Também teve que definir uma string de busca para tentar achar a maior quantidade de artigos relacionados com o tema de modelagem de banco de dados no SQL automaticamente, usando as fontes de busca. Também defini critérios de inclusão e exclusão como estratégia de seleção. Os critérios de inclusão foram incluir aqueles artigos que estavam relacionados estritamente com o tema de modelagem de banco de dados no SQL. Também eu incluí artigos que foram publicados em conferências e revistas. Já os critérios de exclusão foram aqueles, por exemplo, trabalhos que não estavam disponíveis na web, trabalhos que não estavam escritos em inglês, que foram publicados como short papers, que são reviews, surveys, mapeamentos sistemáticos ou revisões sistemáticas, trabalhos que não estavam dentro da área de sistemas de informação, ciência da computação e engenharia. Também trabalhos que não apresentavam revisão por pares e trabalhos que estavam fora do rango dos anos 2008 e 2019. Com o meu protocolo definido, eu comecei a realizar, a executar o mapeamento sistemático, começando com a string de busca dentro das duas fontes de busca, onde achei 6.508 artigos iniciais. A partir dali, eu comecei a filtrar esses artigos utilizando os critérios de busca, ficando com 60 artigos. Depois, eu tive que utilizar Google Scholar para fazer uma busca manual para tentar achar alguns artigos que tinham
passado na primeira etapa e achei mais 11. Finalmente, fiz uma etapa de avaliação dos trabalhos, uma avaliação mais estrita, mais rigorosa, incluso lendo os artigos inteiros, e finalmente fiquei com 54 artigos. Os resultados gerais dos 54 artigos que achei foram gerados a partir dessa etapa. E, por exemplo, esse gráfico mostra a evolução das publicações dos artigos dentro de conferências e journals. Então, dá para ver que desde o ano 2011 as publicações foram constantes, excetuando o ano 2015. Também identifiquei conferências relevantes, como por exemplo a primeira, que é a International Conference on Conceptual Modeling, que é uma conferência bastante relacionada à modelagem de bancos de dados. As principais revistas que também achei foram essas dali, que já são possíveis revistas também onde eu poderia enviar artigos relacionados à modelagem de bancos de dados no SQL. Os países que mais produziram trabalhos dentro da área de modelagem de bancos de dados no SQL foram a França e a Espanha. Também identifiquei instituições que produziram trabalhos dentro da área. Dentro delas, pode-se identificar que a França foi o país com instituições que mais trabalharam dentro dessa área. A instituição Trimanet, o Cédric Senam e a Universidade de Toulouse. Também identifiquei os pesquisadores com maior produção dentro da área, e principalmente foram pesquisadores da França, né? O Abdelhedi, o Aïd Brahim, o Zurflud e assim por diante. Mas isso não queria dizer que foram os mais influentes ou mais relevantes. Por isso, fiz uma análise adicional de cocitação, onde descobri que os pesquisadores Ricardo Torloni, Paolo Azzeni e Francesca Bughiotti também são relevantes dentro da área de modelagem de banco de dados no SQL. Adicionalmente, fiz uma análise coupling para identificar os trabalhos mais citados. Ali descobri que os trabalhos Modeling and Querying Data in NoSQL Databases, Database Design for NoSQL System, a Big Data Modeling Methodology for Apache Cassandra foram os trabalhos mais citados e relevantes dentro da área de modelagem de banco de dados no SQL. Já respondendo às questões de pesquisa, esse gráfico mostra os níveis de representação utilizados através das diferentes categorias de banco de dados no SQL. Então, por exemplo, nos bancos de dados orientados a documentos, dá para ver que quando foi utilizado um nível de representação, o nível mais utilizado foi o lógico e depois o conceitual. Já em dois níveis de representação, a combinação de lógico e físico foi o mais utilizado. Em colunas, quando foi utilizado um só nível, os pesquisadores foram direto para um nível físico. Já em dois níveis de representação, a combinação de lógico e físico também foi utilizada novamente. Em grafos foi diferente porque foram propostos trabalhos dentro de um nível de representação e especialmente no nível conceitual, depois o lógico. Quando utilizaram dois níveis, os dois níveis mais utilizados foram o conceitual e físico. E os bancos de dados chave-valor foram os menos pesquisados ou menos investigados pelos pesquisadores, né? Não houve tantos trabalhos propostos dentro dessa área, dentro desse banco de dados. Dá para ver também que nenhum dos trabalhos utilizou os três níveis consecutivos, né? Somente utilizaram dois níveis. Para a segunda questão de pesquisa, que era os modelos utilizados em cada nível de representação, identifiquei justamente esses modelos que foram utilizados no nível conceitual, lógico e físico.
em cada dos bancos de dados no SQL. Então, da tabela dá para ver que o modelo ER e o ML foram utilizados ao longo dos bancos de dados, dos 4 bancos de dados, mas também foram gerados novos modelos baseados em esses 2 modelos iniciais. Também foram utilizados modelos como o OWL, o FCA, RDF e assim por diante. Já no nível lógico, também continuaram sendo utilizados os modelos ER e UML, com novas notações baseadas nesses dois, mas também apareceram formatos como o JSON, o XMI e o modelo relacional, que foram utilizados através dos bancos de dados orientados a documentos, grafos, chave-valor e colunas. Já na camada física, ainda foram utilizados os formatos JSON e XML, mas também foram utilizados documentação específica de modelagem das ferramentas utilizadas. Por exemplo, se nos bancos de dados grafos era utilizado o Neo4j, a documentação específica para modelar na camada física era utilizada. E assim por diante, por exemplo, no OrientDB, no caso do chave-valor no Oracle, no SQL Model, e em colunas do Cassandra Model, o HBase, o Amazon DynamoDB. Para a terceira questão de pesquisa, foram identificados esses contextos onde aconteceram o processo de modelagem. Esses foram o guidelines, o processo de transformação orientado à consulta, geração de esquemas, avaliação, ontologias, benchmark e migrações. Então, o guidelines ou diretrizes é o processo de gerar um modelo de banco de dados desde o zero, da nada, e poder se iniciar no nível conceitual, passar pelo lógico e terminar no nível físico. Dentro do processo de transformação, esse processo de transformação utilizaram algoritmos cuja entrada era um modelo ER ou UML, e a saída do algoritmo era um modelo específico para um banco de dados no SQL, dentro do nível conceitual, ou lógico, ou físico. Já no orientado a consultas, o objetivo é gerar justamente um modelo de banco de dados, mas baseado nas consultas dos usuários. Quer dizer, eles consideravam primeiro as consultas para gerar um modelo. E também eram baseados nos dados que iam ser armazenados no banco de dados. Para a geração de esquemas, é preciso uma lista de entrada, que eram utilizadas por algoritmos, como por exemplo os requerimentos do sistema, que se considerava a disponibilidade, a consistência ou escalabilidade. Também as operações CRUD, que ia ser preciso, as entidades e um número aproximado de registros que ia ter cada entidade. A avaliação dos modelos acontecia através de experimentos controlados e as ontologias geravam um modelo geral, abstracto, dentro de um nível conceitual, de forma independente de qualquer banco de dados no SQL. O objetivo era que, a partir desse modelo, possa-se gerar um modelo de banco de dados no nível lógico ou físico para qualquer uma das categorias dos bancos de dados no SQL. Dentro do contexto do benchmark, os modelos eram avaliados, a performance dos modelos eram avaliados, basado no tempo de resposta de consultas. No processo de migração, é um pouco parecido ao processo de transformação, só que a diferença nesse contexto era que também os dados eram migrados de um banco de dados relacional para um banco de dados no SQL, coisa que não acontecia com o processo de transformação. Ao igual, o processo de migração também são utilizados algoritmos que recebem modelos de entrada,
que pode ser um modelo usando ER, por exemplo, no nível conceitual, e podem gerar modelos lógicos, físicos para bancos de dados no SQL. Então, esse gráfico mostra a quantidade de trabalhos que foram propostos nos diferentes contextos de modelagem de banco de dados no SQL. Então, dá para ver que as diretrizes e os processos de transformação foram contextos que tiveram maiores propostas pelos pesquisadores. Conclusões. Então, ainda não tem um padrão específico para utilizar um número adequado de níveis de representação em banco de dados no SQL. Como vocês viram, os pesquisadores estão utilizando o 1 ou 2 e com uma combinação de modelos. Os modelos UML e R estão sendo utilizados ainda para modelar banco de dados no SQL, mas também estão sendo geradas novas notações baseadas nesses dois modelos, principalmente nos dois níveis de representação, nos dois primeiros. Os modelos mais utilizados para bancos de dados orientados a documentos, chave-valor e colunas foi o UML e para grafos foi o ER. E também foram identificados novos contextos como os diretrizes, processos de transformação orientados a consultas, geração de esquemas, avaliações, ontologias, benchmark e migrações. Esse estudo que a gente realizou foi publicado na revista Semi Computing Surveys, que tem um Qualisa 1 e um fator de impacto de 10.282 no ano 2020. Foi um processo demorado, mas que finalmente conseguimos. As referências que utilizamos para esse trabalho são essas, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer agora. Obrigado.